Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O julgamento de Bolsonaro já começa na semana que vem. E ele fez uma convocação para que apoiadores estivessem no interrogatórios, mas claro, sem lacrar. O depoimento ao ministro Alexandre de Moraes vai começar na próxima semana e Bolsonaro já começa a se movimentar junto com seus apoiadores e principalmente as testemunhas. Vários generais já estão se preparando para poder fazer os depoimentos lá no julgamento, e o que tudo indica é que existem uma grande possibilidade de meio a meio, tanto Bolsonaro ser julgado e condenado, mas como também de ser livrado de todas as acusações e principalmente tornar legível para as eleições de 2026. Vem comigo, eu quero te dar informações de tudo que está acontecendo. Se inscreva em nosso canal, deixem o seu like e ative o sininho das notificações. Pessoal, o ex-presidente Bolsonaro convocou os apoiadores a assistirem o depoimento que ele vai prestar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na próxima semana. E ele declarou que vai valer a pena assistir e não vai lacrar diante do ministro, porque sabemos que Aldo Rebelo, do último dia em que foi tentar ir para cima de Alexandre de Moraes, teve voz de prisão decretada durante o julgamento, mas que não foi para frente. Mas se Aldo Rebelo tivesse insistido mais um pouco, sairia dali preso, que não é o que nós queremos para o nosso capitão. A declaração foi dada na abertura do Encontro Nacional de Mandatárias do PL Mulher, setorial feminino do Partido Liberal, presidido pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O político conservador deixou o evento após o discurso e se dirigiu ao aeroporto de Brasília para viajar a São Paulo, onde deverá se encontrar com os advogados para discutir estratégias de defesa. E ele disse da seguinte forma: o que aconteceu, gente, em 2022, com toda certeza, será falado por mim quando ao vivo estiver no Supremo. Os 5 ministros na minha frente e cobrando para que eles possam ter um pouco de sensatez. Não vou para lá lacrar para desafiar quem quer que seja. Vou simplesmente fazer o que deve ser feito e mostrar a eles que estamos aqui por uma única causa, para deixar o nosso país, melhor. Moraes agendou para iniciar a próxima semana já com os interrogatórios dos réus do núcleo crucial, ou núcleo 1, como é chamado, grupo composto por 8 pessoas acusadas pela Procuradoria-Geral da República por suposta tentativa de golpe de Estado. Um deles é Bolsonaro. As audiências com os réus estão previstas para durar até o dia 13. E ao que tudo indica, Bolsonaro será um dos primeiros e o último a ser julgado. Moraes disse nessa semana que o interrogatório poderá ser feito em outros dias da próxima semana, caso seja insuficiente ouvir todos de uma única vez. Além do ex-presidente, fazem parte desse grupo o general e ex-ministro Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Almir Garnier, Anderson Torres, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e alguns outros já estarão sendo intimados para a presença desse que pode ser o julgamento que vai marcar a história do nosso setor político. Bolsonaro nega ter falado com Eduardo Bolsonaro sobre as sanções, porque Alexandre de Moraes já convocou ele, nós mostramos para vocês no vídeo, que Bolsonaro já falou tudo que tinha que falar. Ele fez uma transferência de 2 milhões de reais para o então filho que está nos Estados Unidos, e Alexandre gostaria, e tem essa pretensão de usar essa prerrogativa, essa brecha de Bolsonaro para colocá-lo atrás das grades. É isso que eles estão precisando. É isso que eles querem. Que Bolsonaro deu uma brecha. E essa é a brecha que eles estavam esperando. O ex-presidente negou ter conversado com seu filho. O deputado licenciado
ou mesmo com autoridades norte-americanas sobre as sanções do governo dos Estados Unidos a autoridades brasileiras, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, agentes de Polícia Federal e membros da Procuradoria-Geral da República. No depoimento à Polícia Federal, o político conservador afirmou que nunca tratou do assunto. Também negou ter entregado qualquer dossiê ou documento a Eduardo sobre decisões do STF. Bolsonaro ainda disse que as ações do deputado são independentes e realizadas por conta própria, e negou auxiliar ou determinar qualquer tipo de ação dos Estados Unidos. O outro ponto da oitiva, Bolsonaro disse também que Eduardo não reporta as pessoas com quem se encontra nos Estados Unidos. Ao final das perguntas, o ex-presidente pediu para acrescentar que os Estados Unidos não aplicaria sanções ao lobby de terceiros, ou seja, não vai perdoar tudo o que está acontecendo, porque os Estados Unidos é os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes está achando que ele pode ditar a regra até mesmo no país norte-americano, mas, meus amigos, lá é outro nível. O Alexandre de Moraes que bote a cara com Donald Trump, ele vai ser preso lá nos Estados Unidos e vai ficar lá por um bom tempo. E aí, diante dessa repercussão, o advogado de Bolsonaro tinha entrado com uma ação para poder fazer Bolsonaro ser julgado no plenário do Supremo, e não pela primeira turma, que nós já vimos aí, que de todas as formas vai colocar Bolsonaro atrás das grades. E o que eles vão fazer então? Eles pediram para que ele seja julgado no plenário. E o Cristiano Zanin, que antes da posse como ministro do Supremo, disse que não poderia julgar Bolsonaro de forma alguma. E foi o primeiro, e está sendo o primeiro ministro do Supremo que negou o pedido do Partido Liberal e também do advogado, que queria que o caso do ex-presidente fosse julgado no plenário da corte. Zanin é o presidente da primeira turma do Supremo. Em sua decisão, o ministro considerou que a situação atual, analisada no processo, não se encaixa na hipótese previamente discutida ou considerada. O PL tinha usado como embasamento a interpretação do artigo 5º, no inciso 1, do regimento interno da Corte. No pedido, o partido argumenta que esse dispositivo, ao estabelecer a competência do plenário para julgar certos crimes cometidos por determinadas autoridades, tem a natureza de lei em sentido material. As informações já foram divulgadas, mas nesse momento ele poderia e deveria ir para o plenário do Supremo, mas isso não vai acontecer. Sabemos disso. E ele vai continuar na primeira turma. E ao que tudo indica, todos já estão preparados para condenar Bolsonaro.